As ondas sonoras em geral e os sons de instrumentos musicais em particular não correspondem a sons puros. São sons complexos e as ondas que os descrevem são as ondas complexas. As ondas emitidas por instrumentos musicais são compostas por uma frequência fundamental e várias frequências de valor múltiplo inteiro da fundamental, harmónicas. O diapasão emite um som puro e uma onda correspondente é uma onda harmónica ou sinusoidal com uma frequência bem definida. O comprimento de onda é a distância percorrida pela onda durante um período, isto é, a menor distância entre duas partículas do meio que se encontram no mesmo estado de vibração. A unidade SI de comprimento de onda é o metro. O mesmo é o que caracteriza a periodicidade no espaço de uma onda. A periodicidade no tempo de uma onda é caracterizada pelo seu período, ou seja, intervalo de tempo decorrido entre dois pulsos consecutivos, o mesmo que dizer que corresponde ao intervalo de tempo em que qualquer ponto do meio executa uma oscilação completa. O som resulta de oscilações de parte em um meio material elástico, por isso trata-se de uma onda mecânica. A fonte vibra e transmite essa vibração às partículas que a rodeiam. No ar, a propagação de vibração origina uma onda longitudinal. A direção de vibração coincide com a direção de propagação, que se forma por sucessivas compressões e rarefrações do meio, variações de pressão. O mesmo acontece noutros gases e nos líquidos. Estas variações de pressão, causadas pelo movimento periódico da membrana, originam ondas de pressão, que se movimentam através do ar na mesma direção da vibração da membrana. Devido a esta razão, estas ondas são longitudinais. A velocidade de transferência de energia da onda sonora depende sempre do meio de propagação e, para o mesmo meio, depende também da temperatura. Uma vez que a maior proximidade das partículas do meio onde a onda se propaga e a maior energia cinética são fatores que facilitam a transferência de energia. Apesar da amplitude de pressão ser uma variação de pressão pequena relativamente à pressão atmosférica, em termos auditivos é uma amplitude elevada. O ouvido humano é sensível a variações de pressão muito pequenas. Verifica-se que a equação de posição do movimento periódico executado pelo corpo é descrito por uma função sinusoidal, que é a elongação, que é o y, é igual à amplitude vezes o seno da frequência angular e do tempo. Para o movimento periódico, a frequência angular relaciona-se com o período e com a frequência do sinal, ou seja, a frequência angular é igual a 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. O sinal registado do movimento é um sinal harmónico, que é descrito pela mesma função sinusoidal com a mesma frequência. A frequência de uma onda harmónica relaciona-se com o período da onda através da expressão frequência é igual a 1 sobre o período. Relativamente à altura do som, podemos dizer que um som mais grave ou mais baixo é um som representado por uma onda com frequência menor, ou seja, período maior. Consequentemente, um som mais agudo ou mais alto é um som representado por uma onda com frequência maior, ou seja, período menor. Por último, relativamente à intensidade do som, verifica-se que a mesma está associada à amplitude da onda sonora, sendo diretamente proporcional ao quadrado da amplitude de pressão.